O som de passos apressados ecoava pelo mármore polido do hall de entrada, seguido pelo barulho inconfundível de uma porta sendo batida com força. Isis Evangelista observou pela janela da cozinha enquanto uma mulher de meia-idade corria em direção ao portão principal, carregando uma mala pequena e limpando lágrimas que teimavam em escorrer pelo rosto. Era a 13ª babá em menos de 6 meses. Mais uma que não aguentou nem uma semana, murmurou Dona Eulália, a governanta septuagenária que comandava a mansão dos Moreira há mais de 3 décadas. Seus olhos cinzentos estudaram Isis com uma mistura de ceticismo e curiosidade. Você tem certeza de que quer trabalhar aqui, menina? Isis ajustou a alça da bolsa surrada no ombro, sentindo o peso dos documentos que carregava dentro dela. Precisava daquele emprego mais do que qualquer coisa no mundo. Depois que o pai havia sofrido o acidente na construção, ela tinha abandonado o 3º ano de pedagogia para sustentar a família. 5 irmãos mais novos dependiam dela, e o dinheiro do auxílio do governo mal cobria as despesas básicas. Tenho sim, Dona Eulália. Só preciso de uma oportunidade. A governanta suspirou pesadamente, observando os cabelos cacheados de Isis presos em um rabo de cavalo simples e o vestido azul marinho que ela havia passado 3 vezes na noite anterior para garantir que não tivesse nenhuma dobra. A jovem de 25 anos tinha algo diferente no olhar, uma determinação que Dona Eulália havia visto poucas vezes na vida. O Sr. Henrique está no escritório. Ele está, como posso dizer, um pouco estressado hoje. Isis seguiu a governanta pelos corredores amplos da mansão, observando os quadros nas paredes e os móveis que provavelmente custavam mais do que sua família ganhava em um ano inteiro. O cheiro de limpeza misturado com um perfume caro pairava no ar, criando uma atmosfera de elegância que ela nunca havia experimentado. Quando chegaram ao escritório, Dona Eulália bateu levemente na porta de madeira escura antes de abri-la. Senhor Henrique, a candidata a empregada doméstica chegou. Henrique Moreira ergueu os olhos da tela do computador, revelando um rosto marcado pelo cansaço e pela tensão. Aos 35 anos, ele havia construído um império tecnológico que o colocava entre os empresários mais bem-sucedidos do Brasil. Mas naquele momento, parecia apenas um pai exausto, tentando manter a sanidade. Entre, por favor, disse ele, gesticulando para a cadeira em frente à mesa. Desculpe a bagunça. As crianças estão... Bem, elas estão sendo elas mesmas. Como se tivessem sido convocados pelas palavras do pai, 5 garotos idênticos de 5 anos irromperam pelo escritório como um pequeno furacão. João corria atrás de Pedro com um carrinho de brinquedo, enquanto Lucas gritava no topo dos pulmões que Gabriel havia pego seu livro de colorir. Mateus, o menor dos 5 por alguns minutos, chorava no canto porque ninguém queria brincar do que ele queria. Meninos, por favor, tentou Henrique, mas sua voz foi completamente ignorada no meio do caos. Isis observou a cena por alguns segundos, identificando rapidamente a dinâmica entre as crianças. Não era malícia o que movia aqueles pequenos, era falta de estrutura, e principalmente falta de atenção individualizada. Ela se levantou da cadeira e se agachou no chão, ficando na altura dos meninos. Oi, pessoal, disse ela com voz suave, mas firme o suficiente para chamar a atenção de todos. Vocês sabem fazer uma roda? Os 5 pararam instantaneamente, curiosos com aquela voz nova que não estava gritando nem dando ordens. Claro que sabemos, respondeu João, sempre o mais desafiador do grupo. Então vamos fazer uma roda aqui no meio do escritório. Cada um de vocês vai me contar qual é o seu brinquedo favorito, mas tem uma regra, só quem está com este aqui pode falar, disse Isis, pegando uma caneta dourada da mesa do pai. Em menos de 2 minutos, os 5 meninos estavam sentados em círculo, passando a caneta de mão em mão e falando sobre carrinhos, bonecos de super-herói, livros de colorir, blocos de montar e bicicletas. Henrique ficou paralisado na cadeira, observando uma transformação que nenhuma das babás anteriores havia conseguido realizar. Como você fez isso? Perguntou ele quando Isis se levantou, depois de prometer às crianças que brincaria mais com eles depois da conversa com o pai. Experiência, respondeu ela simplesmente.
Cuidei de 5 irmãos mais novos desde os 8 anos. Aprendi que criança não quer guerra, quer atenção. Henrique estudou o rosto de Isis, notando a sinceridade em seus olhos castanhos e a paciência genuína com que havia tratado seus filhos. Você está aqui para a vaga de empregada doméstica, certo? Sim, senhor. E se eu oferecesse a vaga de babá, com um salário, digamos 3 vezes maior? Isis sentiu o coração acelerar, mas tentou manter a compostura. 3 vezes o salário de empregada doméstica seria suficiente para cobrir todas as despesas da família e ainda sobrar um pouco para ela voltar a estudar. Eu aceito, Sr. Henrique, mas posso perguntar por que todas as outras babás saíram? Henrique passou a mão pelos cabelos escuros, um hábito que havia desenvolvido nos últimos anos sempre que se sentia sobrecarregado. Os meninos são intensos. Eles perderam a mãe quando nasceram, complicações no parto, e desde então eu tento dar conta de tudo sozinho. Trabalho, casa, educação deles. É muita coisa. Isis sentiu uma pontada de compaixão no peito. Aqueles 5 meninos haviam crescido sem o carinho de uma mãe, com um pai presente, mas emocionalmente distante, por conta das responsabilidades profissionais. Ela conhecia bem o peso de cuidar de uma família numerosa, mas pelo menos sempre teve o amor dos pais como base. O senhor não precisa se justificar, disse ela suavemente. Criança que faz bagunça é criança saudável. Eles só precisam de limites com afeto. Dona Eulália observava a conversa do batente da porta, com uma expressão que Isis não conseguiu decifrar completamente. Havia algo entre aprovação e preocupação no olhar da governanta, como se ela estivesse avaliando muito mais do que apenas as qualificações profissionais da jovem. "Quando você pode começar?" perguntou Henrique. "Hoje mesmo, se o senhor quiser." "Ótimo! Dona Eulália vai mostrar o quarto que você pode usar. É no 2º andar, perto do quarto das crianças." Enquanto seguia a governanta pelas escadas, Isis não conseguia acreditar na reviravolta que sua vida havia tomado em questão de minutos. Há 2 horas estava nervosa para uma entrevista como empregada doméstica e agora seria responsável por 5 crianças em uma das casas mais luxuosas dos jardins. "Deixe-me ser clara com você, menina", disse Dona Eulália assim que entraram no quarto que seria de Isis. Era simples, mas confortável, com uma cama de solteiro, uma escrivaninha e um armário pequeno. "Essas crianças não são fáceis. Já vi muita babá competente sair daqui chorando." "Eu não sou como as outras", respondeu Isis, colocando sua bolsa sobre a cama. Isso todas diziam. A governanta se aproximou da janela, observando o jardim extenso onde as crianças brincavam sob os cuidados de um funcionário. "Mas você tem algo diferente. Não sei se isso é bom ou ruim ainda." "Por que seria ruim?" Dona Eulália se virou, seus olhos cinzentos encontrando os de Isis. "Porque o Sr. Henrique é um homem bom que já sofreu demais. Se você está aqui só pelo dinheiro, é melhor ir embora agora. Mas se está aqui pelos meninos, então talvez você seja exatamente o que esta família precisa." Isis entendeu perfeitamente o que a governanta estava tentando dizer. Havia uma lealdade feroz naquela mulher, uma proteção que ia muito além das obrigações profissionais. Dona Eulália havia praticamente criado Henrique. Havia estado presente durante o casamento dele, havia chorado a perda da nora e havia segurado as pontas quando ele quase entrou em depressão após enviuvar. "Eu estou aqui pelos 2 motivos", respondeu Isis honestamente. "Preciso do dinheiro, sim, mas também sei como é crescer em uma família que luta todos os dias. Esses meninos merecem ter alguém que se importe de verdade com eles." Algo no tom de voz de Isis deve ter convencido Dona Eulália, porque a expressão da governanta se suavizou ligeiramente. "Então vamos ver do que você é capaz. A rotina dos meninos é rígida. Acordam às 7, café da manhã às 7h30, atividades educativas de manhã, almoço ao meio-dia, soneca das 2 às 3h30, lanche, brincadeiras no jardim e banho antes do jantar." Isis memorizou cada detalhe, já pensando em como poderia adaptar a rotina para incluir mais momentos de interação genuína e menos estrutura militar. Crianças de 5 anos precisavam de organização, mas também precisavam de espaço para serem crianças. "E o Sr. Henrique? Qual é a rotina dele?" "Sai cedo, volta tarde.
Geralmente janta sozinho no escritório depois que os meninos dormem. Fins de semana ele tenta participar mais, mas sempre tem alguma ligação de trabalho ou reunião virtual. Isis acenou, começando a entender melhor a dinâmica daquela família. Henrique amava os filhos, isso era óbvio, mas havia se refugiado no trabalho como forma de lidar com a dor da perda. Os meninos, por sua vez, agiam mal para chamar a atenção de um pai que estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Posso fazer algumas mudanças na rotina? Dona Eulália arqueou uma sobrancelha. Que tipo de mudanças? Nada drástico. Talvez incluir o pai em algumas atividades, criar tradições familiares, coisas que façam os meninos se sentirem parte de uma família de verdade. A governanta ficou em silêncio por um longo momento, observando Isis com uma intensidade que a fez se sentir como se estivesse sendo examinada por raios-x. Finalmente, ela suspirou e balançou a cabeça. Você realmente não é como as outras. Só espero que saiba no que está se metendo. Quando Dona Eulália saiu do quarto, Isis se sentou na cama e olhou pela janela. Lá embaixo, os 5 meninos corriam pelo jardim, suas vozes ecoando pelo ar da tarde. Ela pensou nos irmãos em casa, provavelmente fazendo lição de casa na mesa da cozinha, enquanto a mãe preparava o jantar simples que tinham todos os dias. A diferença entre os 2 mundos era gritante, mas as necessidades emocionais das crianças eram exatamente as mesmas. Isis sabia que havia encontrado muito mais do que um emprego naquela casa. Havia encontrado 5 crianças que precisavam desesperadamente de alguém que as enxergasse como indivíduos únicos, não como um problema coletivo a ser resolvido. Ela tirou o celular da bolsa e mandou uma mensagem para a mãe. Consegui o emprego. Vou morar aqui durante a semana. O salário é melhor do que esperávamos. Te amo. A resposta veio quase imediatamente. Que bom, filha. Seus irmãos estão orgulhosos de você. Cuide-se bem. Isis sorriu, guardando o celular e se levantando para se arrumar. Tinha 5 meninos para conhecer melhor e um pai solteiro para convencer de que seus filhos eram a coisa mais importante do mundo. Não seria fácil, mas ela havia enfrentado desafios maiores na vida. Quando desceu para a cozinha, encontrou Dona Eulália preparando o lanche das crianças. A governanta olhou para ela de soslaio, ainda avaliando cada movimento. Eles gostam de sanduíche de queijo e suco de laranja no lanche, informou. Posso ajudar? Pode fazer o suco. A centrífuga está naquele armário. Enquanto Isis preparava o suco, observou pela janela da cozinha os 5 meninos brincando no jardim. Eles eram idênticos fisicamente, mas já conseguia perceber pequenas diferenças na personalidade de cada um. João era o líder natural, sempre tomando a frente nas brincadeiras. Pedro era mais cauteloso, observava antes de participar. Lucas tinha uma energia inesgotável. Não parava quieto nem por um segundo. Gabriel era o mais sensível, chorava facilmente quando se sentia excluído. E Mateus, o caçula por alguns minutos, tinha uma imaginação fértil e vivia contando histórias inventadas. Eles são muito parecidos, comentou Isis. Por fora, respondeu Dona Eulália. Por dentro são completamente diferentes. É isso que as outras babás não entendiam. Tratavam eles como se fossem uma pessoa só. E como o Sr. Henrique lida com isso? A governanta parou de cortar os sanduíches e olhou diretamente para Isis. Ele tenta, mas é difícil para um homem sozinho entender as necessidades de 5 crianças diferentes, principalmente quando ele mesmo ainda está aprendendo a lidar com a própria dor. Isis sentiu que havia muito mais por trás daquelas palavras, mas não quis pressionar. Havia tempo para entender melhor a dinâmica familiar. Por enquanto, precisava focar em conquistar a confiança dos meninos. Quando o lanche ficou pronto, ela ajudou Dona Eulália a levar tudo para o jardim. Os 5 garotos correram em direção à mesa, disputando quem seria o primeiro a se sentar. Calma, pessoal, disse Isis, colocando a jarra de suco na mesa. Tem lanche para todo mundo. Você vai comer com a gente? Perguntou Gabriel, o mais tímido do grupo. Se vocês quiserem. Queremos! Gritaram os 5 em coro, fazendo Isis rir. Enquanto comiam, ela aproveitou para conhecer melhor cada um deles. João contou sobre a escola e como estava aprendendo a ler palavras mais difíceis.
Pedro mostrou um arranhão no joelho que havia feito brincando de futebol. Lucas falou animadamente sobre os carrinhos que colecionava. Gabriel desenhou uma flor no guardanapo e deu para ela. Mateus inventou uma história sobre um dragão que morava no jardim e protegia a casa de ladrões. Onde você morava antes? Quis saber Mateus. Na Zona Leste, com minha família. Você tem irmãos também? Tenho 5 igual vocês. Sério? Perguntou João impressionado. E eles são gêmeos também? Isis riu. Não, eles são todos de idades diferentes. O mais novo tem 6 anos e o mais velho tem 17. Nossa, você cuidava de todos eles? Cuidava e ainda cuido. É por isso que sei como vocês se sentem às vezes. Os meninos trocaram olhares entre si, como se estivessem tendo uma conversa silenciosa. Finalmente Gabriel se manifestou. Você não vai embora igual às outras tias? A pergunta atingiu Isis em cheio. Havia tanta vulnerabilidade na voz do menino que ela sentiu vontade de abraçá-lo e prometer que nunca o abandonaria. Mas sabia que promessas vazias eram cruéis com crianças que já haviam sido abandonadas tantas vezes. Não pretendo ir embora, disse ela honestamente. Mas vocês vão ter que me ajudar também. Cuidar de 5 meninos espertos como vocês é um trabalho e tanto. A gente pode ajudar, prometeu Pedro. E a gente vai ser bonzinho, acrescentou Lucas. Isis sorriu, tocada pela sinceridade deles. Vocês não precisam ser bonzinhos o tempo todo. Precisam ser vocês mesmos, só que com respeito uns com os outros e comigo também. Quando terminaram o lanche, Dona Eulália apareceu para recolher os pratos. Senhores, está na hora do banho. Já? Reclamou João. A tia Isis vai dar banho em vocês hoje, anunciou a governanta, observando a reação da jovem. Isis aceitou o desafio sem hesitar. Banhar 5 meninos de 5 anos sozinha seria um teste de resistência, mas ela estava preparada. Nos próximos 45 minutos, transformou o que normalmente era uma batalha campal em uma brincadeira divertida, com competições de quem fazia mais espuma no cabelo e histórias inventadas na hora sobre piratas que tomavam banho no mar. Quando Henrique chegou em casa naquela noite, encontrou uma cena que não presenciava há anos. Os 5 filhos sentados quietos na sala, cada um com um livro nas mãos, enquanto Isis lia uma história em voz alta para todos eles. Ele parou na porta, observando a cena doméstica que parecia saída de um sonho. Os meninos estavam limpos, penteados e de pijama, prestando atenção completa na jovem que gesticulava animadamente enquanto dava vozes diferentes para cada personagem da história. E então o dragão percebeu que não precisava assustar as pessoas para ser respeitado, dizia Isis, imitando uma voz grossa. Ele só precisava ser gentil e ajudar quem precisava de ajuda. Igual a tia Isis, murmurou Gabriel, fazendo os irmãos concordarem. Papai! Gritou Mateus ao notar a presença do pai na sala. Oi, campeões! Disse Henrique, entrando na sala e beijando a cabeça de cada filho. Como foi o dia de vocês? A tia Isis é legal, informou João. Ela sabe fazer espuma gigante no banho. E ela tem 5 irmãos igual a gente, acrescentou Pedro. E ela vai ficar aqui para sempre, completou Lucas com a convicção que só uma criança de 5 anos poderia ter. Henrique olhou para Isis, que havia se levantado respeitosamente quando ele chegou. Como foi o primeiro dia? Bem, respondeu ela simplesmente. Os meninos são ótimos. Mesmo? Mesmo. Eles só precisavam de alguém que prestasse atenção no que cada um tem de especial. Henrique sentiu algo se mexer no peito, uma emoção que havia enterrado há muito tempo. Havia anos que não via os filhos tão calmos e felizes. Havia anos que não chegava em casa sem encontrar algum tipo de caos para resolver. Pai, você vai jantar com a gente hoje? Perguntou Gabriel esperançoso. Henrique hesitou. Tinha 3 relatórios para revisar e 2 teleconferências internacionais marcadas para depois do jantar. Mas quando olhou para o rosto esperançoso do filho e viu a expressão encorajadora de Isis, tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesmo. Claro, vamos jantar juntos hoje. A alegria dos meninos foi instantânea e contagiosa. Eles pularam do sofá e correram para a sala de jantar, falando animadamente sobre o que iriam contar para o pai durante a refeição. Obrigado,
disse Henrique para Isis quando ficaram sozinhos na sala. Pelo quê? Por fazer eles sorrirem assim. Fazia tempo que eu não via. Isis sentiu o coração acelerar ligeiramente. Havia algo na voz de Henrique, uma vulnerabilidade que contrastava com a imagem do empresário bem-sucedido e controlado. Eles só precisavam de atenção. São crianças maravilhosas. Nem sempre foram assim. Depois que ficamos sozinhos, eles se tornaram muito difíceis de lidar. Luto não tem idade, Sr. Henrique. Eles sentiram a falta da mãe tanto quanto o senhor. A diferença é que não sabiam como expressar isso. Henrique estudou o rosto de Isis, impressionado com a maturidade e sensibilidade de alguém tão jovem. Você fala por experiência própria? Meu pai sofreu um acidente há 2 anos. Não foi a mesma coisa, mas vi como a dor pode mudar uma família inteira. Às vezes a gente precisa de ajuda para lembrar do que realmente importa. Naquele momento, Dona Eulália apareceu na sala para anunciar que o jantar estava servido. Durante a refeição, Henrique redescobriu o prazer simples de conversar com os filhos, de ouvir suas histórias do dia e de participar das brincadeiras verbais que Isis propunha para manter todos engajados. Quando as crianças foram dormir, ele se despediu de cada uma com mais carinho do que costumava ter tempo para demonstrar. E quando desceu para o escritório, pela primeira vez em anos, não sentiu aquele peso familiar nos ombros. Isis estava na cozinha, ajudando Dona Eulália a lavar a louça do jantar. As 2 mulheres conversavam em voz baixa, criando uma intimidade doméstica que Henrique havia esquecido que existia. Dona Eulália, pode deixar que eu termino aqui, disse ele, surpreendendo as 2. Isis, você poderia me fazer companhia no escritório? Gostaria de conversar sobre a rotina dos meninos. Enquanto seguiam para o escritório, Dona Eulália observou a interação entre os 2 com olhos experientes. Havia algo no ar, uma energia que ela não sentia naquela casa há muito tempo. Algo que poderia ser muito bom ou muito complicado, dependendo de como fosse conduzido. No escritório, Henrique ofereceu a Isis uma das poltronas de couro enquanto ele se instalava atrás da mesa que dominava o ambiente. As paredes eram cobertas por estantes repletas de livros técnicos e alguns prêmios empresariais, mas Isis notou que não havia nenhuma foto da família. Como você conseguiu? Perguntou ele sem rodeios. O quê? Fazer eles cooperarem. Em um dia você conseguiu o que 13 babás não conseguiram em meses. Isis se acomodou na poltrona, pensando na resposta. Acho que é porque eu entendo o que eles estão sentindo. Quando meu pai se acidentou, meus irmãos ficaram perdidos, cada um reagiu de uma forma diferente. O mais velho ficou agressivo, o do meio se fechou, a menina começou a ter pesadelos. Era como se a família tivesse se quebrado. E como vocês conseguiram se recompor? Minha mãe criou tradições novas. Toda sexta-feira virou noite da pizza, que a gente fazia em casa mesmo sem ter dinheiro para comprar. Todo domingo virou dia de visitar o pai no hospital juntos. Pequenas coisas que fizeram a gente se sentir família de novo. Henrique absorveu cada palavra, reconhecendo paralelos dolorosos com sua própria situação. Você acha que é isso que os meninos precisam? De tradições familiares? Acho que eles precisam se sentir especiais para o Senhor, individualmente e como família. Eu tento dar atenção para eles. Eu sei que sim, mas talvez seja questão de qualidade, não quantidade. 15 minutos focados exclusivamente em cada um pode valer mais que horas, dividindo a atenção entre os 5. Henrique se recostou na cadeira, processando a sugestão. Nos últimos 3 anos, havia se convencido de que ser um bom pai significava prover financeiramente e estar presente fisicamente. Nunca havia pensado na questão da atenção individualizada. Você tem alguma sugestão específica? Posso tentar algumas coisas e ver como eles reagem? Atividades que envolvam tradições brasileiras, talvez. Sei que pode parecer simples demais para uma casa como esta, mas criança gosta de simplicidade. Como o quê? Isis hesitou por um momento, temendo que suas ideias pudessem soar inadequadas para uma família da elite paulistana. Sei que vai parecer bobo, mas roda de capoeira no jardim, aulas de culinária fazendo brigadeiro, noites de história embaixo das árvores, coisas que façam eles se orgulharem de serem brasileiros e de serem uma família. Para sua surpresa,
Henrique sorriu pela primeira vez desde que ela havia chegado. Não parece bobo, parece reconfortante. O senhor cresceu assim? Não, admitiu ele. Minha infância foi bem diferente. Colégios particulares, aulas de inglês, viagens para o exterior, muitas oportunidades, mas pouca simplicidade. E a esposa do senhor? Como ela era com os meninos quando eram bebês? A expressão de Henrique se fechou instantaneamente e Isis percebeu que havia tocado em um território sensível. Desculpe, não devia ter perguntado. Não, tudo bem. É só que é difícil falar sobre ela. Mariana era pedagoga, como você queria ser. Ela tinha planos para educar os meninos de forma diferente da que eu fui educado. Mais afeto, mais brincadeira, mais conexão com as raízes brasileiras. Ela parecia uma pessoa especial. Era. E eu prometi a ela, antes de partir, que criaria os meninos como ela gostaria. Mas depois que ficamos sozinhos, me perdi no trabalho e esqueci da promessa. Isis sentiu uma onda de compreensão e compaixão. Henrique não era apenas um pai sobrecarregado. Era um homem tentando honrar a memória da esposa, enquanto lidava com a própria dor. Talvez ela ficasse feliz sabendo que o senhor está tentando mudar agora. Você acha? Tenho certeza. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente, Henrique se levantou e foi até uma estante, retirando um álbum de fotos que estava escondido atrás de alguns livros. Quer ver como era Mariana? Isis aceitou o álbum com cuidado reverente. As primeiras páginas mostravam um casal jovem e apaixonado em diversos momentos. Formatura, viagem à Europa, casamento. Mariana era uma mulher delicada, de cabelos castanhos e sorriso doce, sempre abraçada a Henrique com uma intimidade genuína. Ela era linda, por dentro e por fora, e teria amado a ideia das tradições brasileiras para os meninos. Isis continuou folheando o álbum, observando as fotos da gravidez múltipla e os primeiros registros dos bebês no hospital. Havia uma foto de Mariana segurando os 5 recém-nascidos com a ajuda de enfermeiras, seu rosto radiante de felicidade, apesar do cansaço evidente. Esta foi a última foto dela, disse Henrique com voz embargada. 2 horas depois, começaram as complicações. O senhor já mostrou essas fotos para os meninos? Não, achei que seria doloroso demais para eles. Às vezes as crianças precisam ver de onde vieram para entender quem são. Pode ser doloroso no início, mas também pode ser curativo. Henrique considerou as palavras de Isis, vendo nelas uma sabedoria que ia além dos anos. Você realmente entende de crianças. Entendo de família, e essa é uma família que precisa se reconectar com suas próprias raízes. Na semana seguinte, Isis começou a implementar pequenas mudanças na rotina dos quintuplos. Na segunda-feira, ela substituiu a atividade educativa formal da manhã por uma roda de capoeira improvisada no jardim. Dona Eulália assistiu da janela da cozinha, inicialmente cética, mas gradualmente impressionada com a forma como os 5 meninos se envolviam com os movimentos e cantorias. Dinga, pessoal, gritava Isis, demonstrando o movimento básico. É assim que nossos ancestrais se defendiam e se expressavam. João, o mais competitivo, logo dominou os movimentos básicos e começou a desafiar os irmãos. Pedro observou atentamente antes de participar, como sempre fazia. Lucas transformou a capoeira em uma dança maluca, que fez todos rirem. Gabriel ficou tímido no início, mas se animou quando Isis elogiou seu ritmo natural. Mateus inventou uma história sobre guerreiros africanos que vieram para o Brasil e ensinaram seus segredos para as crianças corajosas. Tia Isis, você pode ensinar isso para o papai também? Perguntou Gabriel. Se ele quiser aprender, claro. Vamos perguntar para ele no jantar, decidiu Mateus. Na terça-feira, a novidade foi uma aula de culinária na cozinha. Dona Eulália, que inicialmente resistiu à ideia de 5 crianças bagunçando seu território, logo se viu envolvida na atividade, ensinando segredos de família para fazer o brigadeiro perfeito. O truque é mexer sempre na mesma direção, explicou a governanta, guiando as pequenas mãos de Lucas. E não pode parar de mexer senão em pedra. Por que a gente não fazia isso antes? Quis saber João.
Porque vocês não sabiam o que queriam fazer, respondeu Isis diplomaticamente. Os brigadeiros ficaram prontos na hora do lanche, e a alegria dos meninos ao comer algo que eles próprios haviam preparado foi contagiosa. Quando Henrique chegou em casa naquela noite, encontrou 5 pequenos chefes orgulhosos, esperando para contar sobre suas aventuras culinárias. Papai, experimenta. A gente fez, disse Pedro, oferecendo um brigadeiro ligeiramente torto, mas feito com todo o carinho do mundo. Está delicioso, disse Henrique, e não estava mentindo. Havia algo no sabor daquele doce simples, que o transportou de volta à própria infância, quando sua avó ainda era viva e fazia brigadeiros nos domingos. Na quarta-feira, Isis introduziu as noites de história embaixo da grande jabuticabeira do jardim. Ela havia descoberto a árvore centenária, explorando a propriedade com os meninos e imediatamente reconheceu seu potencial como cenário mágico. Esta árvore é mais velha que o bisavô do bisavô de vocês, contou ela, enquanto estendiam uma toalha grande embaixo da copa frondosa. Imaginem quantas histórias ela já viu. Ela pode falar? Perguntou Mateus, sempre pronto para acreditar em magia. Não fala com palavras, mas fala com o vento nas folhas. Vocês querem ouvir? Os 5 se deitaram de costas na toalha, olhando para o céu que começava a escurecer através das folhas. Isis inventou uma história sobre a jabuticabeira que guardava os sonhos das crianças que brincavam embaixo dela, misturando elementos do folclore brasileiro com aventuras modernas que envolviam os próprios meninos como protagonistas. E quando os 5 irmãos descobriram que podiam falar com os animais da floresta, dizia ela com voz teatral, eles perceberam que tinham um poder muito especial. Conseguiam resolver qualquer problema quando trabalhavam juntos. Igual a nós, murmurou Gabriel. Exatamente igual a vocês. Henrique observava da varanda do 2º andar, fascinado pela cena. Havia algo profundamente brasileiro e autêntico naqueles momentos que Isis criava para seus filhos. Era como se ela estivesse conectando os meninos às suas raízes de uma forma que ele nunca havia pensado em fazer. Na quinta-feira, ela propôs uma atividade diferente. Cada menino escolheria uma planta para cuidar no jardim, criando um pequeno canteiro familiar. A ideia surgiu quando ela notou que Gabriel sempre parava para cheirar as flores durante as brincadeiras externas. Cada um vai escolher uma planta que tenha a ver com a personalidade de vocês, explicou ela. E vamos cuidar delas juntos todos os dias. João escolheu girassóis porque eram grandes e fortes como ele queria ser. Pedro optou por ervas aromáticas, porque gostava de cheiros diferentes. Lucas preferiu flores coloridas que atraíam borboletas, porque adorava movimento e cor. Gabriel escolheu rosas porque achava que eram as mais bonitas. Mateus quis plantar sementes de árvores frutíferas, porque sonhava em ter uma floresta própria. Dona Eulália observou a atividade com interesse crescente, notando como cada criança se dedicava ao seu canteiro com seriedade e carinho. Havia muito tempo que ela não via os meninos se interessarem genuinamente por algo construtivo. Essa moça está fazendo algo especial aqui, comentou com Henrique durante o jantar. Os meninos estão diferentes, mais felizes, mais unidos. Eu também notei. E eu estou me sentindo mais pai de verdade. Como assim? Antes eu sentia que estava apenas cumprindo obrigações. Agora sinto que estou conhecendo meus filhos pela primeira vez. Na sexta-feira, Isis preparou uma surpresa especial. Durante o dia, ela havia conversado com cada menino individualmente sobre suas memórias da mãe, descobrindo que eles tinham apenas fragmentos vagos e confusos de lembranças dos primeiros meses de vida. Meninos, disse ela na hora do jantar, hoje eu queria mostrar uma coisa especial para vocês, mas só se o papai concordar. Todos se voltaram para Henrique, que imediatamente entendeu do que se tratava. O álbum de fotos estava há anos escondido no escritório, e ele nunca havia encontrado coragem para compartilhá-lo com os filhos. O que a tia Isis quer mostrar, papai? Perguntou João. Henrique respirou fundo, sentindo as palavras de Isis ecoando em sua mente. Às vezes, as crianças precisam ver de onde vieram para entender quem são. Fotos da mamãe de vocês, disse ele finalmente. O silêncio que se seguiu foi carregado de expectativa e nervosismo. Os 5 meninos nunca haviam visto imagens da mãe, apenas ouvido descrições vagas quando faziam perguntas diretas.
Podemos ver? Sussurrou Gabriel. Henrique foi buscar o álbum no escritório, retornando com as mãos ligeiramente trêmulas. Quando abriu a primeira página, mostrando Mariana jovem e sorridente, a reação das crianças foi imediata e emocional. Ela é igual a mim, exclamou Pedro, notando a semelhança nos olhos. E igual a mim também, disse Lucas, apontando para o formato do rosto. Ela é muito bonita, murmurou Gabriel com reverência. Pai, conta a história desta foto, pediu João, apontando para uma imagem do casal na formatura de Mariana. Henrique começou a contar devagar no início, mas ganhando confiança conforme via o interesse genuíno dos filhos. Ele falou sobre como conheceu Mariana na faculdade, sobre o primeiro encontro, sobre a paixão dela por educação infantil e sobre os sonhos que ela tinha de criar uma escola diferente. Ela queria que vocês crescessem sabendo valorizar as coisas simples da vida, disse ele, olhando cada filho nos olhos. Queria que vocês fossem orgulhosos de serem brasileiros e que soubessem trabalhar em equipe. É por isso que a tia Isis está ensinando capoeira e brigadeiro para a gente? Perguntou Mateus com sua intuição característica. É exatamente por isso. A mamãe ia gostar da tia Isis? Quis saber Gabriel. Henrique olhou para Isis, que havia permanecido discreta durante toda a conversa, mas cujos olhos estavam visivelmente emocionados. Acho que elas teriam sido grandes amigas. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Henrique encontrou Isis na cozinha, preparando o lanche do dia seguinte. Ela trabalhava em silêncio, mas ele podia ver que havia sido profundamente tocada pela sessão de fotos. Obrigado, disse ele. Pelo quê? Por me ajudar a cumprir a promessa que fiz para Mariana. Isis se virou para ele, surpreendida pela intensidade da emoção em sua voz. O Senhor está cumprindo a promessa sozinho. Eu só estou ajudando a organizar os sentimentos. Não é só isso. Você está trazendo de volta a alegria para esta casa. Os meninos estão felizes de uma forma que eu não via desde sempre. Eles só precisavam se sentir especiais. E eu também mereço me sentir especial. A pergunta pegou Isis desprevenida. Havia algo diferente no tom de Henrique, uma vulnerabilidade que ia além das questões relacionadas aos filhos. Ela olhou para ele mais atentamente, notando as linhas de cansaço ao redor dos olhos, mas também uma luz que não estava lá 2 semanas antes. Todo mundo merece se sentir especial, respondeu ela cuidadosamente. Fazia muito tempo que eu não me lembrava disso. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, uma tensão sutil crescendo entre eles. Isis estava conscientemente evitando olhar diretamente para Henrique, focando-se em arrumar os utensílios da cozinha, mas podia sentir a intensidade do olhar dele sobre ela. Isis, disse ele finalmente. Sim, você está mudando esta família. Está mudando a mim também. Ela finalmente o encarou, vendo algo em seus olhos que a fez perder o fôlego momentaneamente. Havia gratidão ali, sim, mas também algo mais profundo e complicado. Eu só estou fazendo meu trabalho, disse ela, tentando manter a conversa em território seguro. Não é só trabalho. O que você faz pelos meninos, a forma como você trouxe alegria para esta casa, isso vai muito além de qualquer obrigação profissional. Isis sentiu o coração acelerar, mas também sentiu os alarmes da prudência disparando em sua mente. Henrique era seu patrão, pai das crianças que ela cuidava e pertencia a um mundo completamente diferente do dela. Permitir que sentimentos confusos se desenvolvessem seria uma complicação que nenhum dos dois podia se dar ao luxo de ter. Senhor Henrique, acho melhor eu subir. Amanhã os meninos querem acordar cedo para regar as plantas. Claro, disse ele, mas não se afastou imediatamente. Isis? Sim? Estou feliz que você tenha chegado até nós. Enquanto subia as escadas para seu quarto, Isis tentou organizar os pensamentos. Nas 2 semanas desde que havia chegado à mansão, sua vida havia mudado completamente. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Os 5 meninos haviam se tornado genuinamente importantes para ela, muito além de uma responsabilidade profissional. E Henrique? Ela balançou a cabeça, tentando afastar pensamentos perigosos. Henrique era um homem atraente, gentil e claramente dedicado aos filhos. Qualquer mulher se sentiria atraída por ele.
mas ela estava ali para cuidar das crianças, não para criar complicações românticas. No quarto, ela ligou para a mãe, como fazia todas as noites. Oi, filha, como estão as coisas por aí? Bem, mãe, os meninos estão se adaptando muito bem à nova rotina. E o pai deles? Como ele é? Isis hesitou por uma fração de segundo. É um bom homem, trabalha muito, mas ama os filhos. Você parece diferente quando fala dele. Como assim diferente? Não sei explicar, mas... suave. Mãe, não começa. Não estou começando nada. Só estou notando. Depois que desligou o telefone, Isis ficou acordada por muito tempo, olhando pelo teto e tentando entender o que estava acontecendo com ela. Havia vindo para aquela casa com um objetivo simples: trabalhar, ganhar dinheiro e ajudar a família. Não havia esperado se apegar tanto às crianças, nem desenvolver sentimentos confusos pelo pai delas. Enquanto isso, 2 andares abaixo, Henrique estava no escritório tentando se concentrar nos relatórios financeiros que precisava revisar. Mas sua mente continuava voltando para a conversa na cozinha, para o jeito como Isis havia olhado para ele, para a forma como ela havia transformado sua casa em um lar em apenas 2 semanas. Pela primeira vez desde que enviuvara, ele se pegou pensando em uma mulher, não apenas como babá de seus filhos, mas como algo mais. A culpa veio imediatamente. Era traição à memória de Mariana sentir algo assim tão rapidamente? Ou seria exatamente o que Mariana gostaria que acontecesse, que ele encontrasse felicidade novamente? Ele fechou os relatórios sem conseguir se concentrar e subiu para verificar os meninos antes de dormir. Encontrou os 5 dormindo profundamente, cada um abraçado aos brinquedos favoritos, com expressões serenas que não via há anos. No corredor, ele parou em frente ao quarto de Isis, notando a luz ainda acesa embaixo da porta. Por um momento, considerou bater e continuar a conversa que haviam começado na cozinha. Mas a prudência venceu, e ele seguiu para o próprio quarto, sabendo que algumas conversas precisavam esperar o momento certo para acontecer. Um mês depois da chegada de Isis à mansão, a rotina da família Moreira havia se transformado completamente. As manhãs começavam com risadas vindas do jardim durante as sessões de capoeira. As tardes eram pontuadas pelo aroma de brigadeiros saindo da cozinha, e as noites terminavam com histórias embaixo da jabuticabeira, que se tornara o local favorito das crianças. Henrique havia começado a chegar mais cedo em casa, movido pela curiosidade de participar das atividades que Isis criava para os meninos. Na segunda-feira, ele próprio havia se juntado à roda de capoeira, causando uma explosão de alegria nos filhos ao vê-lo tentar imitar os movimentos que eles já dominavam. "Pai, você tem que gingar mais!" gritava João, rindo da forma rígida como Henrique se movia. "É assim, ó", demonstrava Pedro, fazendo uma esquiva perfeita que deixou o pai impressionado. "Papai, você está muito duro", comentava Lucas entre gargalhadas. "Relaxa." Isis observava a interação com um sorriso no rosto, notando como Henrique estava gradualmente se permitindo ser imperfeito na frente dos filhos, algo que claramente não fazia há anos. "É difícil mesmo", disse ele, ofegante depois de tentar acompanhar uma sequência de movimentos. "Vocês são muito melhores que eu. Mas você está aprendendo", encorajou Gabriel, sempre o mais carinhoso. "A tia Isis disse que todo mundo pode aprender qualquer coisa se tiver paciência." "A tia Isis está certa", concordou Henrique, olhando para ela com uma expressão que fez seu coração acelerar ligeiramente. Naquela tarde, enquanto os meninos tiravam a soneca obrigatória, Isis estava organizando atividades para a semana seguinte, quando Dona Eulália se aproximou dela na sala de estar. "Posso falar com você um minuto?" "Claro, Dona Eulália." A governanta se sentou na poltrona em frente ao sofá onde Isis estava, assumindo uma postura mais formal que o normal. "Preciso te contar algo importante. A mãe do Sr. Henrique está vindo visitá-lo na semana que vem." Isis sentiu uma pontada de nervosismo. "Isso é normal? Dona Valentina não vem aqui desde o funeral da Mariana. Ela e o filho não se dão muito bem desde que ele se casou." "Por quê?" Dona Eulália suspirou, claramente desconfortável com a conversa. Dona Valentina nunca aprovou o casamento. Achava que Mariana não era do mesmo nível social da família.
Ironicamente, agora ela idealiza a nora que rejeitou em vida. Isis processou a informação, começando a entender as implicações. E ela vem por quê? Provavelmente porque alguém contou para ela sobre as mudanças aqui em casa. Dona Valentina tem suas fontes de informação. Que tipo de fontes? O motorista que busca os meninos na escola 2 vezes por semana trabalha para ela há 15 anos. O jardineiro que vem aos sábados é primo de uma funcionária da casa dela. São Paulo é grande, mas a elite é pequena. Isis sentiu um frio no estômago. E o que exatamente essas pessoas podem ter contado para ela? Que os meninos estão diferentes, mais felizes, mais educados. Que o Sr. Henrique tem chegado mais cedo em casa e participado mais da vida dos filhos. E, principalmente, Dona Eulália fez uma pausa significativa. Que há uma jovem bonita e dedicada cuidando das crianças. Dona Eulália, eu nunca fiz nada inadequado. Eu sei disso, menina. Mas Dona Valentina não me conhece como eu conheço você. Para ela, qualquer mulher jovem perto do filho é uma ameaça em potencial. Isis se levantou e começou a caminhar pela sala, tentando organizar os pensamentos. Nas últimas semanas, havia se sentido genuinamente parte daquela família, mas a realidade era que ela continuava sendo uma funcionária, por mais especial que o trabalho tivesse se tornado. O que você acha que eu deveria fazer? Continue fazendo exatamente o que tem feito. Cuide dos meninos, seja profissional e mantenha a dignidade. Dona Valentina é difícil, mas não é injusta. Se ela ver o quanto você faz bem para os netos, talvez mude de opinião. E se não mudar? Dona Eulália se levantou e colocou a mão no ombro de Isis com um gesto maternal. Então enfrentamos essa situação quando ela chegar. Mas lembre-se de uma coisa. O Sr. Henrique não é mais um menino que obedece à mãe. Ele é um homem adulto e pai de 5 crianças. A decisão final sempre será dele. Naquela noite, durante o jantar, Henrique anunciou a visita da mãe para as crianças. A vovó Valentina vem nos visitar no fim de semana, disse ele, observando as reações dos filhos. A vovó que a gente nunca vê? Perguntou João com a franqueza típica da idade. Essa mesma. Ela está ansiosa para conhecer vocês melhor. Por que ela nunca vem aqui? Quis saber Pedro. Henrique trocou um olhar rapidamente com Isis antes de responder. Às vezes os adultos ficam tristes por muito tempo quando pessoas importantes vão embora. A vovó ficou muito triste quando a mamãe de vocês partiu. Mas agora ela não está mais triste? Perguntou Gabriel, com sua sensibilidade característica. Acho que ela está tentando ficar menos triste. A tia Isis vai conhecer a vovó também? Questionou Mateus. Sim, claro, respondeu Henrique, mas Isis percebeu uma ligeira hesitação na resposta. Depois do jantar, enquanto os meninos brincavam na sala, Henrique pediu para falar com Isis particularmente. Sobre a visita da minha mãe, começou ele quando estavam no escritório. Dona Eulália já me explicou um pouco sobre a situação. O que ela te contou? Que sua mãe não aprovou o casamento e que ela pode não gostar muito de mudanças. Henrique suspirou. É mais complicado que isso. Minha mãe tem uma visão muito específica sobre como nossa família deve funcionar. Ela acredita em hierarquias sociais, em tradições antigas, em manter as aparências. E eu não me encaixo nesse perfil. Não é uma questão de você se encaixar ou não. É uma questão de ela aceitar que eu posso tomar as próprias decisões. Isis estudou a expressão de Henrique, notando a tensão que ela não havia visto antes. O senhor está preocupado com alguma coisa específica? Estou preocupado que ela tente criar problemas onde não existem. Minha mãe tem uma habilidade especial para complicar situações simples. Posso ficar mais discreta durante a visita, se for melhor. Não, disse ele firmemente, surpreendendo Isis com a intensidade da resposta. Você não vai mudar nada do que faz. Os meninos precisam de você, e eu... Nós todos precisamos que você continue sendo exatamente quem você é. Havia algo no tom dele que fez Isis perceber que a conversa havia ultrapassado o território puramente profissional, mas antes que pudesse analisar melhor a situação, eles foram interrompidos por uma gritaria vinda da sala. Quando chegaram lá, encontraram Lucas chorando e João segurando um carrinho quebrado. O que aconteceu aqui? Perguntou Henrique. O Lucas queria brincar com meu carrinho e eu disse que não, explicou João defensivamente.
Aí ele pegou mesmo assim e deixou cair. Foi sem querer, protestou Lucas entre lágrimas. Isis se agachou entre os dois meninos. João, você pode me emprestar esse carrinho por um minuto? O menino hesitou, mas entregou o brinquedo quebrado. Isis examinou o dano. Apenas uma roda tinha saído do eixo, algo facilmente reparável. Lucas, você sabe por que o João ficou chateado? Porque quebrei o carrinho dele. E por que você pegou o carrinho sem permissão? Porque ele nunca deixa ninguém brincar. Isis se virou para João. E você? Sabe por que o Lucas pegou sem perguntar? Não. Porque vocês são irmãos, e irmãos dividem as coisas. Mas também tem que respeitar quando o outro quer brincar sozinho às vezes. Ela consertou a roda do carrinho rapidamente e entregou de volta para João. Que tal se vocês brincassem de corrida juntos por 15 minutos e depois o João brinca sozinho por 15 minutos? E eu? Perguntou Lucas. Você vai pedir desculpas por ter pegado sem permissão e depois vai escolher outro brinquedo para os próximos 15 minutos. Amanhã vocês invertem. A solução funcionou instantaneamente e logo os dois estavam organizando uma pista de corrida improvisada com almofadas do sofá. Henrique observou toda a interação com admiração crescente. Como você faz isso? Perguntou ele quando voltaram para o escritório. Experiência de família numerosa. A gente aprende que, na maioria das vezes, os conflitos são sobre necessidades não atendidas, não sobre malícia. Você deveria ter sido psicóloga infantil, não pedagoga. Talvez um dia eu ainda seja. Como assim? Isis hesitou, percebendo que havia revelado mais sobre seus sonhos do que pretendia. É só uma ideia. Trabalhar com crianças me faz perceber que gosto mais da parte emocional que da parte acadêmica. E o que te impede de seguir esse caminho? Realidade financeira. Minha família precisa de mim trabalhando agora, não estudando. Henrique ficou em silêncio por alguns momentos, processando a informação. Havia algo na resignação de Isis que o incomodava profundamente. Ela havia abandonado os próprios sonhos para cuidar da família, assim como estava fazendo pelos filhos dele agora. Se existisse uma forma de você fazer as duas coisas. Como? Não sei ainda, mas estou pensando. O fim de semana da visita de Valentina Moreira chegou com um nervosismo palpável no ar. Dona Eulália havia passado 2 dias polindo todos os móveis até ficarem reluzentes, mesmo sabendo que a casa estava sempre impecável. Henrique estava mais tenso que o normal, verificando detalhes desnecessários e ensaiando mentalmente como apresentaria a situação da babá para a mãe. Isis havia escolhido cuidadosamente sua roupa, um vestido azul marinho discreto, mas elegante, que havia comprado com o primeiro salário. Ela havia prendido os cabelos cacheados em um coque baixo e evitado qualquer maquiagem que pudesse parecer excessiva. Valentina Moreira chegou no sábado de manhã em uma Mercedes preta dirigida por um motorista uniformizado. Aos 62 anos, ela era uma mulher elegante e imponente, com cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e roupas caras que gritavam sofisticação discreta. Seus olhos azuis eram da mesma cor dos do filho, mas muito mais frios. Henrique, disse ela, oferecendo a face para um beijo formal. Mãe, que bom te ver. Onde estão meus netos? Brincando no jardim. Eles estão ansiosos para te conhecer melhor. Valentina varreu a sala com o olhar, notando pequenas mudanças na decoração, almofadas coloridas que não estavam lá antes, alguns desenhos infantis colados na parede da sala de jogos, um vaso com flores frescas na mesa de centro. A casa está diferente. As crianças estão mais à vontade para expressar a personalidade delas. Entendo. Dona Eulália apareceu para cumprimentar a patroa, mantendo a postura respeitosa de décadas de convivência. Dona Eulália, como estão as coisas por aqui? Muito bem, Dona Valentina. Os meninos estão crescendo e se desenvolvendo maravilhosamente. E a nova funcionária? A Isis é excelente. Os meninos a adoram. Nesse momento, 5 pequenos furacões irromperam pela sala vindos do jardim. Eles pararam abruptamente ao ver a figura elegante e desconhecida, ficando subitamente tímidos. Meninos, venham cumprimentar a vovó Valentina, disse Henrique. Um por um eles se aproximaram e ofereceram a mão para a avó.
exatamente como Isis havia ensinado quando recebiam visitas. Valentina ficou visivelmente surpresa com a educação e postura das crianças. Vocês cresceram muito, disse ela, se abaixando para ficar na altura deles. Vovó, você quer ver nosso jardim? Perguntou Gabriel, sempre o mais sociável. Nosso jardim? A gente plantou flores e está cuidando delas todos os dias, explicou Pedro. Cada um tem a sua. E também sabemos fazer capoeira, acrescentou Lucas animadamente. Capoeira? Valentina olhou para o filho com uma sobrancelha arqueada. Faz parte das atividades educativas, explicou Henrique rapidamente. E fazer brigadeiro, completou Mateus. Ontem a gente fez para você experimentar. Vocês fizeram brigadeiro para mim? A tia Isis disse que todas as vovós gostam de brigadeiro, disse João com seriedade. Foi a primeira menção a babá e Isis escolheu esse momento para aparecer na sala, carregando uma bandeja com café e os brigadeiros que as crianças haviam preparado especialmente para a visita. Dona Valentina, é um prazer conhecê-la, disse Isis com voz firme, mas respeitosa. Os meninos estavam muito animados com sua visita. Valentina estudou a jovem de cima a baixo, notando a postura confiante, mas não desafiadora, a simplicidade elegante da apresentação e, principalmente, a forma como as crianças se posicionaram automaticamente ao lado dela, como se formassem um time natural. Isis, não é? Sim, senhora. Henrique me contou que você tem feito um trabalho interessante com as crianças. Eles são maravilhosos. Só precisavam de um pouco de estrutura e muito carinho. E você tem experiência prévia com crianças? Cuidei de 5 irmãos mais novos desde pequena e estava estudando pedagogia antes de vir trabalhar aqui. Valentina notou o tempo verbal no passado. Estava estudando? Isis manteve a compostura, embora sentisse o peso do interrogatório. Tive que interromper os estudos por motivos familiares. Que tipo de motivos? Mãe, interrompeu Henrique com um tom de advertência. Está tudo bem, disse Isis calmamente. Meu pai sofreu um acidente de trabalho e eu precisei assumir o sustento da família. Valentina processou a informação, claramente avaliando cada palavra. E você pretende voltar a estudar? Quando for possível. Vovó, experimenta o brigadeiro, insistiu Lucas, oferecendo um dos doces ligeiramente tortos. A distração das crianças quebrou a tensão do interrogatório, e Valentina aceitou o doce com um sorriso que pareceu genuíno pela primeira vez desde que havia chegado. Está delicioso, disse ela, e não estava mentindo. Vocês realmente fizeram isso sozinhos? A tia Isis ajudou, mas a gente que mexeu, explicou Gabriel orgulhosamente. Durante o almoço, Valentina observou atentamente a dinâmica familiar. As crianças se comportavam de forma exemplar, conversavam educadamente sobre as atividades da semana e demonstravam uma união que ela não havia visto nas visitas anteriores. Isis permaneceu discreta, falando apenas quando interpelada diretamente. Mas era óbvio que as crianças a viam como uma figura central em suas vidas. Vovó, você quer ouvir uma história embaixo da jabuticabeira depois do almoço? Perguntou Mateus. Embaixo da árvore? É nossa tradição, explicou João. Toda noite a tia Isis conta histórias lá, e a gente olha as estrelas. E às vezes o papai também vem, acrescentou Pedro. Valentina olhou para o filho, claramente surpresa. O Henrique que ela conhecia não era dado a tradições familiares íntimas ou atividades que envolvessem se sentar no chão. Após o almoço, as crianças conduziram a avó até a jabuticabeira, explicando animadamente sobre as plantas que haviam cuidado e as histórias que já haviam ouvido ali. Isis havia se retirado discretamente para dar espaço à família, mas Valentina a chamou de volta. Isis, você poderia contar uma dessas histórias para mim? Era claramente um teste, e Isis sabia disso. Ela se sentou na toalha estendida embaixo da árvore e começou uma história sobre uma família de passarinhos, que havia se perdido durante uma tempestade, mas que conseguiu se reunir novamente, seguindo o som das canções que cantavam juntos todas as manhãs. Valentina observou não apenas a história em si, mas a forma como as crianças reagiam a ela. Havia uma conexão genuína entre a babá e os netos, uma intimidade emocional que não podia ser fingida ou comprada.
Quando Isis terminou a história, as crianças aplaudiram como sempre faziam, e Gabriel se aproximou da avó. Gostou, vovó? Gostei muito, respondeu ela, e pela primeira vez sua voz não soava formal. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Valentina pediu para conversar com o filho em particular. Ela é muito jovem, disse sem rodeios, e muito competente. Não estou questionando a competência dela com as crianças. Isso é óbvio. Estou questionando outras coisas. Que outras coisas? Henrique, você não é mais um menino. Sei quando há algo além do profissional acontecendo. Henrique sentiu o sangue subir ao rosto. Mãe, Ela é bonita, dedicada, boa com seus filhos e claramente inteligente. Qualquer homem na sua situação se sentiria atraído. Não é só atração, disse ele, surpreendendo-se com a própria honestidade. Valentina suspirou profundamente. É exatamente isso que eu temia. Por quê? Porque seria ruim eu me sentir feliz novamente. Não é ruim você ser feliz. É complicado você se envolver com uma funcionária que depende financeiramente de você e que vem de um mundo completamente diferente. O mesmo mundo diferente que você criticou quando falei da Mariana. A observação atingiu Valentina em cheio, forçando-a a confrontar suas próprias contradições. Mariana era diferente. Como? Ela tinha educação superior, vinha de uma família estruturada, tinha objetivos profissionais próprios. Isis também tinha objetivos profissionais. Ela os abandonou para cuidar da família, exatamente como qualquer pessoa decente faria. E quanto à educação, ela pode retomar quando quiser. Henrique, eu não estou tentando ser cruel. Estou tentando ser prática. As diferenças sociais existem e criam problemas reais. Que tipo de problemas? Problemas de expectativas, de aceitação social, de compatibilidade de valores de longo prazo e, principalmente, problemas de desequilíbrio de poder. Como você pode ter certeza de que os sentimentos dela são genuínos e não influenciados pela dependência financeira? A pergunta calou Henrique, porque tocava em uma insegurança que ele próprio já havia considerado. Como saber se Isis sentia algo genuíno por ele? Ou se estava apenas sendo profissional e grata pela oportunidade de emprego? Mãe, eu entendo suas preocupações, mas não vou tomar decisões baseadas em medos hipotéticos. Então, pelo menos seja cuidadoso. Pelos seus filhos e por ela também. Se as coisas derem errado, quem mais vai sair prejudicada é ela. Quando Valentina foi embora no domingo à tarde, deixou uma família significativamente diferente da que havia encontrado 2 dias antes. As crianças haviam conquistado o coração da avó com sua educação, alegria e união genuína. Isis havia se mostrado digna e competente sem ser subserviente. E Henrique havia sido forçado a confrontar sentimentos que vinha evitando analisar profundamente. A vovó gostou da gente, comentou Gabriel durante o jantar. E gostou da tia Isis também, observou Mateus com sua percepção característica. Como você sabe? Perguntou Pedro. Porque ela sorriu de verdade quando a tia Isis contou a história dos passarinhos. Isis evitou olhar diretamente para Henrique durante toda a refeição, sentindo que algo fundamental havia mudado durante o fim de semana, embora não soubesse exatamente o quê. Naquela noite, quando ela estava organizando as atividades da semana seguinte na cozinha, Henrique apareceu para mais uma de suas conversas noturnas que haviam se tornado rotina. Como você se sentiu durante a visita? Perguntou ele. Um pouco nervosa no início, mas acho que correu bem. Ela gostou de você. Eu gostei dela também. Dá para ver de onde o senhor herdou a determinação. E a teimosia? Isis sorriu. Isso também. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, ambos conscientes de que havia coisas não ditas pairando no ar entre eles. Isis, disse Henrique finalmente. Sim, eu quero que você saiba que, independentemente de qualquer outra coisa que possa ou não estar acontecendo aqui, você sempre terá seu emprego e meu respeito. Nunca se sinta pressionada ou obrigada a nada além de cuidar bem dos meus filhos. Ela o encarou diretamente pela primeira vez naquela noite, percebendo que ele estava tentando abordar delicadamente a tensão que vinha crescendo entre eles. Senhor Henrique, Henrique. Só Henrique. Henrique, corrigiu ela, gostando da intimidade que o nome próprio criava.
Eu quero que você saiba que tudo o que sinto por esta família é genuíno. Pelos meninos e por você também. Era a primeira vez que qualquer um dos dois verbalizava diretamente que havia algo pessoal se desenvolvendo entre eles. E as palavras ficaram suspensas no ar como uma confissão que mudava tudo e nada ao mesmo tempo. Eu sinto o mesmo, disse ele simplesmente. O que fazemos com isso? Por enquanto, continuamos cuidando das crianças e descobrindo quem somos quando estamos juntos. O resto pode esperar. 3 semanas após a visita de Valentina, a rotina da família Moreira havia se estabilizado em uma harmonia que parecia quase perfeita. As crianças estavam mais unidas que nunca. Henrique participava ativamente das atividades familiares, e até mesmo as pequenas plantas do jardim estavam florescendo sob os cuidados dedicados de cada menino. Era uma terça-feira de manhã, quando o primeiro acidente aconteceu. Isis estava na cozinha preparando o lanche das crianças quando ouviu um estrondo vindo da sala de jogos, seguido por gritos assustados. Ela correu para o local e encontrou uma estante alta de brinquedos tombada no chão, com livros e jogos espalhados por toda parte. Gabriel estava sentado no meio da bagunça, chorando e segurando o braço direito. — O que aconteceu aqui? Perguntou ela, se ajoelhando ao lado do menino. — A estante caiu em cima do Gabriel, explicou João, claramente assustado. — Eu só queria pegar o livro de colorir, soluçou Gabriel. Encostei na estante e ela caiu. Isis examinou rapidamente o braço de Gabriel, aliviada ao perceber que não havia fraturas evidentes, apenas um arranhão e o susto. Mas quando olhou para a estante, franziu a testa. Era uma peça pesada e estável, fixada na parede com suportes metálicos. Não deveria ter caído com um simples toque. — Dona Eulália! Chamou ela, enquanto consolava Gabriel. A governanta apareceu rapidamente, avaliando a situação com olhos experientes. — Meu Deus, o que aconteceu? A estante caiu quando o Gabriel encostou nela. Dona Eulália examinou os suportes da parede e balançou a cabeça. — Que estranho. Esses parafusos estavam bem firmes quando instalei a estante no mês passado. Talvez o peso dos livros novos tenha afrouxado os parafusos, sugeriu Isis, não querendo alarmar as crianças com suspeitas. Pode ser, concordou a governanta, mas havia algo em seu tom que sugeria que ela também achava a situação estranha. Henrique foi imediatamente informado do acidente e chegou em casa mais cedo para verificar se Gabriel estava bem. Depois de uma consulta com o pediatra que confirmou que era apenas um susto, ele contratou um técnico para revisar todas as fixações de móveis da casa. Foi só um acidente, pessoal, disse ele para as crianças durante o jantar. Mas agora vamos verificar todos os móveis para garantir que estejam bem seguros. Isis notou que Gabriel estava mais quieto que o normal, claramente ainda abalado pelo susto. Ela decidiu dar atenção extra para ele durante os próximos dias, incluindo sessões individuais de desenho, que era sua atividade favorita. Uma semana depois, aconteceu o segundo acidente. Era sábado de manhã, e as crianças estavam brincando na sala, enquanto Isis organizava os materiais para a aula de culinária da tarde. Pedro estava mostrando uma nova manobra de capoeira que havia inventado quando o espelho grande da parede se soltou e se despedaçou no chão, a poucos centímetros de onde ele estava. O barulho foi ensurdecedor, e todos ficaram paralisados por alguns segundos. Pedro estava coberto de pequenos cacos de vidro, mas, milagrosamente, não havia se ferido gravemente, apenas alguns arranhões superficiais. — Ninguém se mexe! Gritou Isis, correndo para a sala. — Fiquem exatamente onde estão. Ela cuidadosamente tirou Pedro do meio dos cacos, verificando se ele não havia se machucado seriamente, enquanto Dona Eulália aparecia com uma vassoura para começar a limpeza. — Isso não é normal, murmurou a governanta enquanto varria os fragmentos. Primeiro a estante, agora o espelho. É muita coincidência. Isis pensou a mesma coisa, mas preferiu não verbalizar suas suspeitas na frente das crianças. Em vez disso, ela focou em acalmar Pedro e garantir que todos se sentissem seguros. — Foi só mais um acidente, disse ela com voz firme. Às vezes as coisas se soltam mesmo. O importante é que todo mundo está bem. Mas, internamente,
ela estava começando a ficar preocupada. 2 acidentes em 2 semanas, ambos envolvendo objetos pesados que poderiam ter causado ferimentos graves nas crianças, era coincidência demais. Henrique chegou em casa 20 minutos depois, claramente alarmado. Como Pedro está? Bem, só alguns arranhões pequenos. Mas, Henrique, precisamos conversar. Eles se retiraram para o escritório, enquanto Dona Eulália ficava com as crianças na cozinha, preparando um chocolate quente para acalmar os ânimos. Você também acha estranho? Perguntou ele. Muito estranho. Primeiro a estante que estava bem fixada, agora um espelho que estava na parede há anos. Não é normal. Você acha que alguém está sabotando? Isis hesitou antes de responder. Não quero acusar ninguém sem provas, mas sim, acho que é possível. Quem teria motivo para fazer algo assim? Não sei, alguém que não goste das mudanças na casa? Alguém que queira me desestabilizar ou me fazer parecer incompetente? Henrique se passou a mão pelos cabelos, um gesto que Isis já havia aprendido que ele fazia quando estava muito estressado. Vou instalar câmeras de segurança nos ambientes comuns. Se alguém está mexendo nas coisas, vamos descobrir quem é. É uma boa ideia. Mas, por enquanto, acho melhor redobrarmos a atenção com as crianças. Concordo. E Isis, obrigado por cuidar tão bem deles. Se você não tivesse agido rápido hoje, Pedro poderia ter se machucado seriamente. A instalação das câmeras de segurança foi feita na segunda-feira seguinte, discretamente, para não alarmar as crianças ou os funcionários. Henrique escolheu um sistema sofisticado que gravava continuamente e podia ser monitorado remotamente através de um aplicativo no celular. Durante os próximos dias, a casa ficou em alerta máximo. Isis verificava constantemente a estabilidade dos móveis e objetos nas áreas onde as crianças brincavam, enquanto Henrique monitorava obsessivamente as imagens das câmeras durante os intervalos do trabalho. Foi na quinta-feira à noite que eles descobriram a verdade. Henrique estava revisando as gravações do dia quando notou algo suspeito nas imagens da sala de jogos. Era quase meia-noite, quando uma figura se movia silenciosamente pelo ambiente, mexendo em algo na parede, onde havia um quadro pesado acima do sofá, onde as crianças costumavam se sentar para ver televisão. A pessoa estava de costas para a câmera, mas quando se virou ligeiramente para verificar se ninguém estava vindo, Henrique sentiu o sangue gelar nas veias. Era Dona Eulália. Ele assistiu incrédulo, enquanto a governanta afrouxava propositalmente os parafusos que fixavam o quadro na parede, deixando-o instável o suficiente para cair com qualquer vibração. Era exatamente o mesmo padrão dos acidentes anteriores. Henrique ficou acordado a noite inteira, assistindo às gravações dos dias anteriores e encontrando mais evidências. Dona Eulália havia sido responsável por todos os acidentes, sempre agindo durante a madrugada, quando todos dormiam, sempre criando situações que pareceriam casuais, mas que colocariam as crianças em perigo. Na manhã seguinte, ele pediu para Isis levá-las para passar o dia no parque, inventando uma desculpa sobre precisar resolver problemas de trabalho em casa. Assim que ficaram sozinhos, ele confrontou a governanta. Dona Eulália, preciso falar com a senhora. Claro, senhor Henrique. Sobre o quê? Ele ligou o tablet e mostrou as imagens da câmera de segurança. A governanta ficou pálida instantaneamente, mas tentou manter a compostura. Eu não sei o que isso significa, disse ela, mas sua voz tremia. Significa que a senhora está colocando meus filhos em perigo propositalmente. Quero saber por quê. Dona Eulália se sentou pesadamente na cadeira da cozinha, como se as pernas não conseguissem mais sustentá-la. Por alguns minutos ela ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoções reprimidas. Eu criei você, Henrique. Cuidei de você desde bebê. Estive presente em todos os momentos importantes da sua vida. Vi você crescer, se formar, se casar, se tornar pai. Eu sei disso, Dona Eulália, e sempre fui grato por tudo. Quando a Mariana partiu, você ficou perdido, e eu cuidei de você e dos meninos. Mantive esta casa funcionando quando você nem conseguia sair da cama. Fui eu quem segurou as pontas. E eu nunca esqueci disso. Então ela chegou, disse a governanta, pronunciando o nome de Isis como se fosse uma praga. E de repente,
Você não precisa mais de mim. Os meninos não precisam mais de mim. Sou só uma funcionária velha que pode ser substituída por alguém mais jovem e bonita. Henrique sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Dona Eulália, ninguém nunca disse que a senhora seria substituída. Não precisava dizer. Eu vi acontecendo. Vi você sorrindo de novo, chegando mais cedo em casa, participando da vida dos meninos. E não era por mim que estava fazendo isso. Era por ela. A presença da Isis não diminui em nada o que a senhora significa para esta família. Significa sim! Explodiu ela, finalmente revelando toda a dor guardada. Porque pela primeira vez em 30 anos, eu me senti desnecessária. E quando você se casar com ela, o que vai ser de mim? Vou virar uma velha governanta aposentada que vive de caridade? Henrique ficou chocado com a intensidade da emoção de Dona Eulália, mas principalmente com a revelação de que ela já havia chegado à conclusão de que ele se casaria com Isis, algo que ele próprio ainda estava tentando processar. Então a senhora decidiu criar acidentes para fazer a Isis parecer incompetente? Eu nunca quis machucar os meninos, disse ela rapidamente. Sempre tomei cuidado para que os acidentes acontecessem quando eles não estivessem em perigo real. Só queria que você percebesse que coisas ruins acontecem quando há mudanças. Mas Gabriel e Pedro poderiam ter se machucado seriamente. Eu estava sempre por perto, pronta para intervir se necessário. Nunca deixaria nada realmente ruim acontecer com eles. Henrique se sentou em frente à governanta, tentando processar a situação. A mulher que havia praticamente o criado, que havia sido uma segunda mãe para ele, havia colocado seus próprios filhos em risco por ciúme e medo do abandono. Dona Eulália, eu entendo que a senhora esteja com medo das mudanças, mas o que fez foi inaceitável e perigoso. Eu sei, sussurrou ela, finalmente desmoronando. Eu sei que foi errado, mas estava desesperada. Esta casa é minha vida. Vocês são minha família. Não sei ser nada além de governanta desta família. E a senhora não precisa ser nada além disso, mas também não pode colocar as crianças em perigo por ciúme. O que vai acontecer comigo agora? Henrique respirou fundo, sabendo que a decisão que tomasse mudaria a dinâmica da casa para sempre. Não vou demiti-la, Dona Eulália, mas preciso de uma garantia absoluta de que nada assim vai acontecer novamente. E a senhora vai ter que conversar com a Isis e pedir desculpas. Ela vai me perdoar? Não sei, mas a senhora vai ter que tentar. Quando Isis voltou com as crianças no final da tarde, encontrou uma atmosfera tensa na casa. Henrique a chamou para conversar em particular, enquanto os meninos brincavam no jardim, ainda alheios ao drama que havia se desenrolado. Descobri quem estava causando os acidentes, disse ele sem rodeios. Quem? Dona Eulália. Isis ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Havia uma parte dela que já suspeitava que os acidentes não eram casuais, mas descobrir que havia sido a governanta a deixou genuinamente chocada. Por quê? Henrique explicou a conversa que havia tido com Dona Eulália, incluindo os medos dela sobre o futuro e o ciúme em relação às mudanças na casa. Isis ouviu tudo sem interrupções, sua expressão passando da surpresa para a compreensão e finalmente para uma tristeza profunda. Ela me vê como uma ameaça, murmurou. Ela tem medo de perder o lugar dela na família. E tem razão para ter medo? Henrique a encarou diretamente. Depende de como definimos família. Se falamos sobre trabalho e responsabilidades domésticas, não. Ela sempre terá seu lugar aqui. Mas se falamos sobre outras coisas, que outras coisas? Isis, você sabe que não somos mais apenas patrão e funcionária. O que está crescendo entre nós mudou tudo. Era a primeira vez que ele verbalizava claramente a evolução do relacionamento deles, e as palavras ficaram suspensas no ar carregadas de significado. E isso é bom ou ruim? Perguntou ela. Para mim é bom, muito bom. Mas cria complicações que precisamos resolver, como a situação com Dona Eulália, entre outras coisas. Isis se levantou e caminhou até a janela, observando as crianças brincando no jardim. Ela havia se apaixonado por aquela família, por aquelas crianças,
e cada vez mais por Henrique. Mas a revelação de que sua presença havia causado tanto conflito e até mesmo colocado as crianças em perigo, a fazia questionar se estava fazendo a coisa certa. Talvez eu devesse procurar outro emprego, disse ela finalmente. Não, respondeu Henrique imediatamente. Não é você que precisa sair. É Dona Eulália que precisa se adaptar à nova realidade. Mas, Henrique, ela cuidou de você a vida inteira. Eu sou apenas... Você é a mulher que trouxe alegria de volta para esta casa. A mulher que fez meus filhos sorrirem novamente. A mulher por quem eu estou me apaixonando cada dia mais. A confissão foi direta e emocionalmente intensa, tirando o fôlego de Isis. Ela se virou para encará-lo, vendo uma vulnerabilidade em seus olhos que a fez perceber que ele havia aberto o coração completamente. Henrique, eu sei que é complicado. Sei que há diferenças sociais e econômicas entre nós. Sei que pode parecer precipitado, mas não posso mais negar o que sinto. Nem eu, admitiu ela finalmente. Mas não quero que nossa felicidade venha às custas da dor de outras pessoas. Então vamos encontrar uma forma de todos conviverem. Dona Eulália faz parte desta família há décadas, mas você também faz parte agora. E se... Ele hesitou, como se estivesse reunindo coragem para um salto no escuro. E se no futuro você se tornar parte da família oficialmente, então vamos ter que aprender a ser uma família maior. Isis entendeu perfeitamente o que ele estava sugerindo e sentiu o coração acelerar. Você está falando de casamento? Estou falando de possibilidades, de futuro, de construir algo juntos que seja bom para todos nós, incluindo as crianças. Antes que Isis pudesse responder, foram interrompidos por uma batida na porta do escritório. Era Dona Eulália, com os olhos vermelhos e uma expressão de determinação misturada com vergonha. Posso falar com vocês? Henrique e Isis trocaram um olhar antes de concordarem. A governanta entrou e ficou de pé em frente aos dois, claramente ensaiando mentalmente as palavras que queria dizer. Isis, eu preciso pedir desculpas, começou ela com voz embargada. O que fiz foi imperdoável. Coloquei as crianças em perigo por meu próprio egoísmo e ciúme. Dona Eulália, deixe-me terminar, por favor. Eu estava com medo. Medo de ficar velha e inútil. Medo de perder a única família que já tive. Medo de que você tomasse meu lugar no coração do Henrique e dos meninos. Eu nunca quis tomar o lugar de ninguém. Eu sei disso agora. Vi como você cuida deles, como os ama de verdade. E vi como o Henrique está feliz pela primeira vez em anos. Ela olhou diretamente para o patrão que havia criado. Sua mãe teria ficado orgulhosa de ver o homem e pai que você se tornou. Dona Eulália, Mariana também ficaria feliz. Ela sempre quis que você encontrasse amor novamente quando chegasse a hora. A menção à primeira esposa trouxe lágrimas aos olhos de Henrique. A senhora acha mesmo isso? Tenho certeza. Mariana amava você demais para querer que ficasse sozinho para sempre. E Isis tem o mesmo coração generoso que ela tinha. Isis se aproximou da governanta, estendendo a mão em um gesto de reconciliação. Dona Eulália, todos cometemos erros quando estamos com medo. O importante é que as crianças estão bem e que agora sabemos a verdade. Você pode me perdoar? Já perdoei. As duas mulheres se abraçaram, selando uma paz que seria fundamental para o futuro da família. Henrique observou a cena com alívio, percebendo que sua intuição havia sido correta. Isis realmente tinha um coração grande o suficiente para acolher até mesmo quem havia tentado prejudicá-la. Agora, disse Dona Eulália, se afastando do abraço e recuperando um pouco de sua autoridade natural, precisamos conversar sobre como vamos organizar as coisas daqui para frente. Como assim? Perguntou Isis. Se vocês dois vão continuar se comportando como dois adolescentes apaixonados que acham que ninguém percebe, vamos ter que estabelecer algumas regras para manter a dignidade desta casa. Henrique e Isis se entreolharam, surpresos pela observação direta, mas bem-humorada da governanta. Que tipo de regras? Perguntou Henrique. Primeiro, nada de olhares derretidos na frente das crianças, até vocês decidirem o que vão fazer com essa situação. Segundo, se vão namorar, façam direito, com pedido formal e conversa séria sobre o futuro. Terceiro, eu continuo sendo a governanta desta casa,
mas aceito dividir as responsabilidades familiares com quem o Henrique escolher como companheira. A clareza e objetividade de Dona Eulália trouxeram um alívio inesperado para o casal, que havia estado navegando em águas emocionais turbulentas sem um mapa claro. E as crianças? Perguntou Isis. Como elas vão reagir a mudanças? As crianças já amam como uma segunda mãe, respondeu a governanta. O que elas vão querer saber é se você vai continuar aqui para sempre. E eu vou? Perguntou Isis, olhando diretamente para Henrique. Se você quiser, sim, para sempre. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Henrique e Isis tiveram a primeira conversa honesta e completa sobre os sentimentos que vinham crescendo entre eles há meses. Eles falaram sobre as diferenças sociais, sobre as expectativas familiares, sobre os medos e esperanças para o futuro. Minha mãe estava certa sobre uma coisa, disse Henrique. As diferenças sociais criam desafios reais. Que tipo de desafios? Expectativas sociais, julgamentos, pressões financeiras. Meu mundo tem regras que você não conhece, e seu mundo tem realidades que eu estou aprendendo a entender. E isso te assusta? Me assusta a possibilidade de você não ser feliz no meu mundo. Me assusta a ideia de que nossa diferença de poder econômico possa fazer você se sentir obrigada a algo que não quer verdadeiramente. Isis considerou as palavras dele cuidadosamente antes de responder. Henrique, eu cresci pobre, mas não ignorante. Sei a diferença entre gratidão e amor. O que sinto por você não tem nada a ver com dinheiro ou posição social. E se as coisas ficarem difíceis, se minha família ou a sociedade não aceitarem nossa relação, então enfrentamos juntos. Mas não vamos tomar decisões baseadas no que outras pessoas podem pensar. Henrique a beijou pela primeira vez naquela noite, selando um compromisso que ia muito além de palavras. Era um beijo que falava de futuro, de família, de amor que havia crescido organicamente em meio ao cuidado compartilhado de 5 crianças especiais. Quando se separaram, ele sorriu de uma forma que ela nunca havia visto antes. O que foi? Perguntou ela. Estava pensando que Mariana ficaria feliz sabendo que os meninos vão ter uma mãe que os ama como ela amaria. Uma mãe? Se você quiser ser. Oficialmente. Isis entendeu que aquela era uma proposta disfarçada. O primeiro passo em direção a um futuro que havia começado a sonhar, mas não ousava esperar. Quero, disse ela simplesmente. Então vamos fazer isso direito, do jeito que você merece. 2 semanas após a conversa que mudou tudo entre eles, Henrique apareceu na cozinha com um envelope elegante. Isis, chegou um convite para você, disse ele com um sorriso misterioso. Quando ela abriu e leu o conteúdo, seus olhos se arregalaram. Um baile beneficente no Teatro Municipal? É o evento mais importante da alta sociedade paulistana. Gostaria que fosse comigo. A tia Isis vai num baile igual às princesas? Exclamou Mateus. Isis sabia que aquele convite era muito mais que uma simples saída. Era sua apresentação oficial à sociedade. Aceito, disse ela, provocando gritos de alegria das crianças. Naquela tarde, uma personal shopper trouxe vestidos elegantes. Depois de provar vários modelos, Isis escolheu um vestido azul marinho de seda com detalhes discretos em pedraria. Perfeito, declarou a consultora. Elegante e adequado para uma estreia na sociedade. Dona Eulália a tranquilizou. Seja exatamente quem você é. Foi por isso que o Sr. Henrique se apaixonou. Na noite do baile, as crianças ficaram extasiadas ao ver Isis pronta. Henrique desceu as escadas de smoking e parou ao vê-la. Você está deslumbrante, disse ele. O Teatro Municipal estava transformado em cenário de conto de fadas. Os primeiros minutos foram difíceis. Isis sentia os olhares curiosos e sussurros discretos. Mas quando Valentina chegou e a cumprimentou calorosamente, a dinâmica mudou completamente. Durante o jantar, Isis relaxou e sua personalidade natural emergiu. Um empresário se interessou genuinamente por suas opiniões sobre educação infantil. Pretende voltar a estudar? É um sonho que tenho. Gostaria de me especializar em educação inclusiva. Que coincidência, interveio Valentina. Faço parte de uma fundação educacional que procura profissionais dedicados.
Henrique a convidou para dançar. Durante o tango, ele parecia nervoso, reunindo coragem para algo. Henrique, você está bem? Estou pensando numa coisa há semanas, disse ele, parando no meio da pista e se ajoelhando, tirando uma pequena caixa do bolso. O salão silenciou. Isis Evangelista, você trouxe luz de volta para minha vida e alegria para meus filhos. Quer se casar comigo e ser mãe dos meus filhos oficialmente? O anel era uma safira azul rodeada de diamantes. Sim, respondeu ela, provocando aplausos ensurdecedores. Quando chegaram em casa, encontraram 5 meninos acordados esperando. Como foi o baile? Foi mágico, respondeu Isis. Pessoal, disse Henrique se ajoelhando. Vocês gostariam que a Isis fosse nossa família para sempre? Como mãe de vocês? Queremos! Gritaram em coro correndo para abraçá-la. Gabriel observou o anel. É igual aos olhos da mamãe. Escolhi pensando em vocês, disse Henrique. Na cor dos olhos de alguém que ama vocês como uma mãe ama. Agora temos 2 mães, disse Mateus. A mamãe do céu e a mamãe Isis aqui. Isis percebeu que os meninos não viam sua presença como substituição, mas como adição à família. Nas semanas seguintes, a notícia se espalhou rapidamente. Valentina se ofereceu para ajudar com os preparativos e indicou Isis para uma especialização em psicologia educacional. As crianças estavam eufóricas, cada uma contribuindo com ideias para o casamento. Mas 3 semanas após o noivado, Isis recebeu uma visita inesperada. Uma mulher elegante se identificou como Helena Torriani, diretora do Colégio Santa Úrsula. Estamos procurando uma coordenadora pedagógica para nosso programa de educação inclusiva. Alguém me indicou seu nome. A proposta era tentadora, mas havia algo suspeito no tom de Helena. Posso perguntar quem me indicou? Confidencial. Mas é alguém influente que acredita que você seria melhor aproveitada num ambiente profissional adequado. A ficha caiu. Era uma armadilha sofisticada para afastá-la de Henrique. Pense bem, querida, insistiu Helena. Certamente percebe que há diferenças sociais que não podem ser ignoradas. O Sr. Moreira pode estar encantado agora, mas quando a novidade passar, acho melhor a senhora ir embora, interrompeu Isis. Quando Henrique chegou, ela contou sobre a visita. Ele ficou furioso. Alguém está tentando sabotar nosso relacionamento. E tenho uma ideia de quem pode ser. A investigação começou no dia seguinte. Henrique contratou discretamente um investigador particular, enquanto Valentina usou seus contatos para descobrir quem poderia querer sabotar o relacionamento. Dona Eulália forneceu a primeira pista. Uma mulher ligou perguntando sobre você. Dizia que era de uma agência de emprego, mas algo no jeito de falar me pareceu estranho. O investigador descobriu inconsistências na escola Santa Úrsula. Helena Torriani existia, mas a posição oferecida não existia. Mais estranho. Alguém havia feito uma doação substancial para criar essa vaga fictícia. Alguém pagou para ela tentar me convencer a aceitar um emprego que não existe, murmurou Isis. Foi Valentina quem trouxe a resposta 2 dias depois, com uma expressão sombria. Descobri quem está por trás das tentativas de separar vocês. É mais complicado do que imaginávamos. Quem é? Perguntou Henrique. Mariana tinha uma irmã mais velha, Beatriz. Vocês se lembram dela? Henrique empalideceu. Beatriz? Mas ela desapareceu depois do funeral. Ela voltou há 3 meses e aparentemente tem questões não resolvidas com relação à família. Que tipo de questões? Beatriz sempre acreditou que você pressionou Mariana para ter 5 filhos. Ela culpa você pela perda da irmã e acredita que as crianças deveriam ser criadas por ela. Isis sentiu um frio no estômago. Ela quer a guarda dos meninos? Ela quer destruir qualquer chance de você ser feliz novamente. Na mente dela, se você formar uma nova família, estará traindo a memória de Mariana. Onde ela está agora? Hospedada no Copacabana Palace. Meu investigador descobriu que ela está preparando uma ação judicial para questionar sua capacidade de criar os filhos sozinho. Com que base? Alegando que você está colocando interesses românticos acima do bem-estar das crianças. E que Isis, por ser jovem e inexperiente, não pode substituir uma mãe biológica. Henrique se passou a mão pelos cabelos. Então vamos resolver isso de uma vez. Precisamos ser estratégicos, advertiu Valentina.
Uma abordagem errada pode piorar a situação legal. Na quinta-feira seguinte, Isis recebeu uma ligação que mudou tudo. Senhora Evangelista, sou da vara da infância. Preciso agendar uma visita para avaliar as condições dos menores Moreira. O sangue de Isis gelou. Uma avaliação? Por quê? Recebemos uma denúncia anônima questionando a adequação do ambiente familiar atual. Quando Isis contou para Henrique, ele ficou incrédulo. Ela realmente acionou o conselho tutelar. No dia seguinte, doutora Marina Souza chegou para a avaliação. Era séria, mas não antipática. A inspeção durou 3 horas. Ela examinou a casa, conversou individualmente com cada criança e analisou documentos. As crianças falam muito bem da senhora Isis. É evidente que há um vínculo emocional forte. Elas são tudo para mim. E seus planos para o futuro? Pretendo retomar meus estudos em psicologia educacional. Queremos criar uma escola inclusiva. Quando terminou as entrevistas individuais, ela reuniu toda a família. Meninos, qual é a coisa mais importante numa família? Amor, respondeu Gabriel. E cuidar uns dos outros, acrescentou Pedro. E brincar juntos, disse Lucas. E contar histórias embaixo da árvore, completou Mateus. E estar sempre presente quando alguém precisa, finalizou João. E vocês gostariam que a Isis continuasse fazendo parte da família? Ela já faz parte, disse Mateus. Ela canta para a gente quando estamos tristes, brinca quando queremos brincar, ensina coisas legais, faz comida gostosa e dá abraços que fazem tudo ficar melhor. Isso não é o que as mães fazem? Doutora Marina fechou seu bloco com expressão satisfeita. Receberão o relatório em alguns dias, mas posso adiantar que esta é uma das famílias mais harmoniosas que já avaliei. No dia seguinte, Valentina trouxe notícias sobre Beatriz. Ela não vai desistir facilmente. Está reunindo evidências sobre a inadequação de vocês como casal. Então amanhã vocês vão conhecer Beatriz pessoalmente. Marquei um encontro. O encontro foi marcado no café do Hotel Fasano. Henrique estava tenso, ensaiando argumentos para convencer Beatriz a desistir de sua cruzada. Isis ficou em casa com as crianças, cozinhando para acalmar a ansiedade. Tia Isis, você está bem? Perguntou Gabriel. Estou pensando no papai. Hoje é um dia importante. Beatriz chegou 15 minutos atrasada. A mulher de 35 anos estava transformada, mais magra, com olheiras profundas e postura rígida que sugeria anos de amargura. Henrique, cumprimentou friamente, ignorando Valentina. Beatriz, você está diferente. 3 anos morando com a dor de perder minha única família tendem a mudar uma pessoa. Os meninos são seus sobrinhos. Você não os perdeu. Os meninos que você me impediu de ver, desde que Mariana partiu, quantas vezes você permitiu que eu convivesse com eles? A acusação tinha verdade, mas Henrique se defendeu. Você desapareceu. Disse que não conseguia ficar no Brasil. E você se aproveitou disso para me excluir da vida das crianças. Valentina interveio. Henrique respeitou sua decisão de se afastar. E quem é você para opinar? A sogra que nunca aprovou Mariana e agora defende a substituta? Não há substituta, disse Henrique firmemente. Isis não está substituindo ninguém. A empregadinha que seduziu o patrão viúvo? Vocês acham que não investiguei? Abandonou a educação para trabalhar como doméstica, vem de família pobre, não tem formação para criar crianças de elite. E qual é o problema nisso? Meus sobrinhos merecem mais que uma aventura romântica com uma funcionária. Aventura romântica? Henrique mal continha a raiva. Você acha que o que sinto por Isis é isso? Acho que é um homem solitário se agarrando à primeira mulher que mostrou carinho pelas crianças. Foi quando uma voz infantil quebrou a tensão. Tia Beatriz. Gabriel estava parado ao lado da mesa, seguido pelos outros 4 e por Isis, que parecia nervosa. Desculpem, eles insistiram em vir. Disseram que queriam falar com a tia Beatriz. Beatriz ficou visivelmente abalada ao ver as 5 crianças idênticas à irmã falecida. Meninos. Tia Beatriz, você sumiu, observou Mateus. Você quer conhecer a nossa mãe Isis? Perguntou Gabriel, puxando Isis pela mão. Beatriz olhou para Isis pela primeira vez realmente, não como adversária, mas como a pessoa que as crianças claramente amavam. Pedro se aproximou com sua seriedade característica. Tia Beatriz,
Você está triste porque sente falta da mamãe Mariana? A pergunta atingiu Beatriz em cheio. Nós também sentimos falta, continuou Pedro. Mas a mãe Isis nos ensinou que sentir saudade não significa que não podemos amar pessoas novas. A mãe Isis disse que o amor não acaba nunca, explicou Gabriel. Que a mamãe Mariana sempre vai ser nossa mãe do céu, e a mãe Isis é nossa mãe da terra. Beatriz olhou para Isis com expressão completamente diferente. Você ensinou isso para eles? Ensinei que o amor não é competição. Que é possível amar muitas pessoas sem diminuir o amor por nenhuma. E que você vai ser nossa tia para sempre, acrescentou Lucas, mesmo quando estava longe. Beatriz olhou para os 5 rostos esperançosos e finalmente entendeu o que havia perdido. Não eram apenas sobrinhos a proteger, eram crianças felizes com amor suficiente para incluir mais uma pessoa. Vocês realmente querem que eu vá à casa de vocês? Queremos, responderam em coro. Eu preciso pedir desculpas, disse ela com voz embargada, especialmente para Isis. Eu a julguei sem conhecê-la. Você estava protegendo a memória da Mariana. Posso entender isso. Você pode me perdoar? Já perdoei. Tia Beatriz, disse Gabriel, você sempre foi parte da família. Só estava perdida por um tempo. Naquela tarde, Beatriz voltou à casa onde a irmã havia sido feliz. Durante o jantar, observou como as crianças interagiam com Isis, como toda a família funcionava em harmonia. Mariana ficaria orgulhosa, sussurrou para Henrique. Você acha? Ela sempre quis que você fosse feliz e que as crianças tivessem uma família cheia de amor. Então você vai parar com a ação judicial? Vou fazer mais que isso. Vou depor a favor de vocês se for necessário. 6 meses depois da reconciliação com Beatriz, amanheceu o dia do casamento de Henrique e Isis. A mansão estava em alegre agitação, com a cerimônia acontecendo no jardim embaixo da jabuticabeira, como as crianças haviam sugerido. Isis acordou tomada por nervosismo e felicidade. Gabriel trouxe uma rosa amarela. É para dar sorte no casamento. Na cozinha, encontrou os 5 meninos já vestidos com ternos pequenos, cada um com bigode de chocolate do café especial. Henrique também tinha restos de chocolate no canto da boca. Bom dia, noiva, disse ele, tentando beijá-la. Eca! Vocês vão ficar beijando o dia todo? Reclamou Lucas. Provavelmente, respondeu Henrique, fazendo todos rirem. Dona Eulália apareceu com café fresco. Isis, querida, você precisa comer alguma coisa consistente. Como estão os preparativos? Perfeito. O jardim está um espetáculo. A jabuticabeira foi decorada com luzes que vão ficar lindas. Durante a manhã, Isis se refugiou no quarto para se arrumar. O vestido era simples, mas elegante, de seda branca com detalhes de renda. Sua mãe chorou ao vê-la pronta. Você está linda, filha. Valentina apareceu com uma caixa de veludo. Trouxe algo para você. É tradição da família que as noivas usem estas pérolas. Era um colar delicado e atemporal. Mariana usou no casamento dela, minha mãe usou no dela. Agora é sua vez. Obrigada, sussurrou Isis, emocionada com o gesto de inclusão oficial na família. Às 4 da tarde, os convidados chegaram para a celebração íntima. O jardim estava transformado, com a jabuticabeira como altar natural, decorada com luzes douradas. Beatriz coordenava os meninos, garantindo que todos estivessem prontos. Gabriel abriu a procissão espalhando pétalas, Pedro carregou as alianças, Lucas e Mateus seguraram fitas simbólicas, e João caminhou como padrinho. Henrique os esperava no altar, visivelmente emocionado. Então Isis apareceu caminhando sozinha, simbolizando sua entrada voluntária na família. O vestido flutuava na brisa, e as pérolas captavam a luz dourada. Estamos reunidos para testemunhar a união de Henrique e Isis, começou o celebrante, uma história de amor que nasceu do cuidado mútuo. Os votos foram escritos por eles. Isis, você trouxe luz para uma casa na escuridão, disse Henrique. Prometo honrar não apenas você, mas a memória daqueles que vieram antes. Henrique, você me ensinou que família é sobre quem escolhemos amar, respondeu Isis. Prometo ser companheira na alegria e no desafio, mãe dedicada e parceira na construção de sonhos. Quando chegou a vez de João falar como padrinho,
Ele se aproximou com seriedade. Eu acho que o papai e a mãe Isis vão ser muito felizes porque eles se amam e amam a gente também. Eu os declaro marido e mulher, anunciou o celebrante. O beijo foi acompanhado por gritos de alegria das crianças e chuva de pétalas que Gabriel havia guardado. Durante o jantar no jardim iluminado, Valentina fez um brinde. Gostaria de falar sobre segundas chances. Henrique teve uma segunda chance de amar, Isis de realizar sonhos, as crianças de ter família completa e eu de ser sogra melhor. Beatriz também falou. Quero pedir desculpas publicamente e agradecer a Isis por me ensinar que amor não diminui quando é dividido, mas se multiplica. Quando a festa terminou, a família se reuniu uma última vez, embaixo da jabuticabeira. E agora? Perguntou Gabriel. Agora vivemos felizes para sempre, respondeu Isis. Igual nos contos de fadas, quis saber Lucas. Melhor que nos contos de fadas porque é real. E a escola que vocês vão fazer? Perguntou Pedro. Vai ser nossa próxima aventura, um lugar onde crianças de todas as classes sociais estudem juntas. 2 anos depois, a Escola Esperança abriu suas portas, construída especificamente para a educação inclusiva. Metade das vagas gratuitas para famílias carentes, financiadas pela fortuna de Henrique e doações de outros empresários. Isis se formou em psicologia educacional e a escola se tornou referência nacional. As 5 crianças estudavam lá ao lado de colegas de todas as classes sociais, aprendendo que diversidade é riqueza. Beatriz encontrou sua vocação como psicóloga escolar. Valentina se dedicou integralmente à Fundação Educacional, viajando pelo Brasil para financiar projetos similares. Numa tarde de domingo, 3 anos após a chegada de Isis, a família estava reunida no jardim para o piquenique semanal. As plantas que cada criança havia escolhido estavam crescidas e florescendo. Mãe Isis, disse Gabriel, agora com 8 anos, você se lembra quando chegou aqui e a gente era bagunceiro? Lembro, vocês eram intensos. E agora somos intensos de uma forma boa, observou Lucas. E você, pai, se lembra quando trabalhava até tarde? Disse João. Lembro, mas não foi tempo perdido. Foi necessário para aprender a ser pai de verdade, respondeu Henrique. E para trazer a mãe Isis para nossa família, acrescentou Mateus. Uma borboleta azul pousou na cabeça de Isis. As crianças observaram em silêncio respeitoso. A mamãe Mariana está dizendo que aprova nossa família, sussurrou Gabriel. Isis sentiu lágrimas de gratidão. Não pela interpretação espiritual, mas pela perfeição simples de uma família formada através do amor, perseverança e fé no potencial humano. Sim, acho que ela aprova, concordou. Henrique envolveu a esposa, observando os 5 filhos no jardim que haviam ajudado a criar, sob a jabuticabeira que testemunhara tantos momentos importantes. A menina da periferia havia encontrado mais que emprego. Havia encontrado vocação, família e lugar no mundo. Em troca, havia dado a uma família quebrada a cura que não sabiam precisar. Enquanto o sol se punha e as luzes da jabuticabeira começavam a brilhar, Isis contou uma história sobre eles mesmos. Sobre uma babá que se tornou mãe, um pai que aprendeu a amar novamente, 5 meninos que descobriram que família pode crescer e um amor maior que qualquer obstáculo. Era uma história real, com pessoas reais, em uma família que havia escolhido o amor acima de todas as dificuldades. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Isis, Henrique e dos 5 pequenos Moreira tenha tocado seus corações. Esta história nos lembra que o amor verdadeiro não conhece fronteiras sociais quando floresce em terreno fértil de respeito mútuo. Se esta narrativa de superação, família e segundas chances os emocionou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para mais histórias que celebram a força do coração humano. Deixem seu like se acreditam que toda pessoa merece a chance de encontrar sua própria jabuticabeira, sob a qual construir uma família feliz. Comentem qual momento mais os marcou. O primeiro encontro com as crianças, o pedido de casamento no baile ou a reconciliação com Beatriz? Suas palavras inspiram nossas próximas histórias. Até a próxima aventura.